Eu gosto de mostrar esse estudo aqui, esse artigo. Esse artigo é de um grupo de Harvard, tá? Que eles estudavam, é muito interessante, né? A produção de substâncias químicas relacionadas às nossas emoções. E por quê? Dependendo do estado emocional que eu me encontro, eu tenho uma postura e uma expressão facial característica. Pode ser que essa expressão facial, dependendo do caso, ela não é tão perceptível, né, para nós, não é algo que a gente reconheça isso tão bem. Os animais, por exemplo, né, quem tem um gatinho, um cachorrinho em casa, tenha certeza que eles nos compreendem por meio das nossas expressões e da nossa postura, tá? Eles nos reconhecem, né? Essa comunicação é muito forte nos animais, né? E nós acabamos perdendo um pouco essa sensibilidade de observar, né? Mas existe uma expressão facial, uma postura corporal relacionada a vários estados emocionais que a gente se encontra. E isso é comum, pessoal, de ser humano para ser humano. Desde um indivíduo que é criado na França a um indivíduo que é criado na Ásia, né, a um índio que vive lá na floresta. Não interessa a etnia, não interessa a raça, não interessa a localização. Todos nós somos seres humanos e essas expressões são características humanas, tá? Independente da maneira como essa pessoa foi criada. Então, são expressões naturais do ser humano, tá? Então, é muito comum a gente sentir medo, vai para trás, arregalha o olho. Quando a gente sente raiva, tem uma postura de, né, no sentido de colocar o corpo para frente. Quando a gente se sente vitorioso, né, um atleta, quando ele vence uma corrida, naturalmente ele levanta os dois braços, põe o peito para frente. Existem estudos com pessoas que são deficientes visuais, que quando vencem, né, uma competição, fazem o mesmo movimento. Um artista, quando ele está num show, levanta os braços, né? Ninguém, quando não tá... Uma pessoa que está empolgada, que está animada, dificilmente você vai ver essa pessoa retraída. O corpo retraído, né, significa... A linguagem corporal fala muito, né? A pessoa pode até expressar algo verbalmente, mas o corpo dela vai mostrar realmente o que ela está sentindo, tá? E essa expressão, essa postura e essa expressão corporal, ela é condizente com algumas substâncias químicas que nós produzimos. Então, se você está ministrando uma aula com medo, muito possivelmente você está retraída, né? Você está falando baixo, ou se você está num nível de estresse altíssimo, né? Com raiva, alguma coisa do tipo, né? Você vai passar isso para as pessoas, né? Existe uma postura característica, né, desse tipo de sentimento, né, desse tipo de emoção, tá? A gente tem 3 coisas que estão conectadas: a nossa postura, expressão facial, as substâncias químicas que o nosso corpo produz e as alterações fisiológicas. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês do medo, existe uma postura e existe uma expressão facial para o medo, ok? Existem alterações fisiológicas que estão acontecendo no meu corpo. Então, acelera o batimento, o vaso sanguíneo se contrai, a pupila dilata, ok? E, além disso, a gente tem produção de adrenalina, de cortisol. Eu tenho uma combinação de substâncias químicas. E como que eu identifico muitas vezes tudo isso? Pelo sentimento. Então, o sentimento é só como se fosse um radar, né? O sentimento é o que faz a gente identificar. Então, o medo é o que faz com que eu identifique tudo isso que está acontecendo, tá? Mas, tudo isso é condizente. E é isso que o estudo, né, desse grupo de Harvard, ele mostra. E é muito interessante... a professora Amy Cuddy, ela tem até um TED, eu acho que não tem em português, tá em inglês, mas é muito interessante a palestra, né, que ela dá, que ela fala exatamente desse estudo que ela fez. Então, é bem interessante, ó, aqui a gente vê algumas pessoas, né,
essa posição aqui que o rapaz tá, que parece da Mulher Maravilha, né? Com os braços na cintura, o peito erguido, tá? Posições que normalmente, né? A gente tá com o peito para frente, o ombro ereto, tá? Os braços erguidos, são posições relacionadas a empoderamento, a pessoa está se sentindo animada, está se sentindo feliz, motivada. E normalmente, quando a gente está triste, deprimido, desanimado, com medo, a gente tende a se retrair, né? Então, aquela pessoa que está segurando a cabeça, né, com a mão assim, segurando a cabeça, ou aquela pessoa que está com os braços cruzados e a cabeça baixa, tudo isso são posições, né, que estão relacionadas com essa questão, né, de você estar retraído, de você estar desanimado, tá? E o medo, né, muitas vezes também vai fazer você retrair. Observa um cachorrinho com medo, né? O rabo no meio das pernas, a cabeça baixa, existe uma posição característica. Quando ele vai atacar, ele tem outra posição. Quando ele tá animado, ele tem outra posição. A gente consegue reconhecer nitidamente isso, tá? Então, a produção, né, dessas substâncias químicas está tudo condicionado a isso, tá? Eu tenho essas três coisas acontecendo: produção de substâncias químicas no meu corpo e, ao mesmo tempo, uma postura, ok? E alterações fisiológicas, né? Às vezes vai dar dor de barriga, né? Às vezes dá frio na barriga, tá? Às vezes eu começo a transpirar. Tudo isso são alterações fisiológicas que estão acontecendo porque estão preparando o meu corpo. E o que a professora Amy Cuddy, ela mostra nesse estudo, tá? Essas pessoas, elas foram condicionadas a permanecer por 2 minutos em algumas posições, tá? E ela considerou, né, posições de empoderamento, que seria essa posição aqui da Mulher Maravilha, ou posições com o braço erguido, peito para frente, e essas posições aqui mais de desânimo, né, a cabeça baixa, aquela posição mais desanimada. E o que ela fez? Os indivíduos permaneceram por 2 minutos nessas posições e foi coletada saliva, né, antes e depois. E a análise dessa saliva, o que mostra, né? Quando as pessoas ficaram mantidas por 2 minutos numa posição de empoderamento, né, peito para frente, braço erguido e tudo mais, houve uma redução de 15% do cortisol e um aumento de 20% do testosterona. Ou seja, as pessoas não estavam se sentindo animadas, não estavam se sentindo motivadas, mas forçadamente ela colocou as pessoas nessas posições, como se estivesse. E houve uma alteração dessas substâncias químicas, tá? E aí é lógico, né? O trabalho dela acaba sendo até mais complexo do que tudo isso que eu estou abordando, mas a conclusão que a gente consegue associar eu tenho uma postura corporal que está associada à produção de substâncias químicas e, consequentemente, eu vou ter um estado emocional alcançado, que pode ser medo, alegria, motivação, enfim. Eu tenho um estado emocional alcançado, né, que eu vou verificar isso por meio de um sentimento. O que acontece? Se hoje eu estou animada, motivada, eu vou ter uma postura de uma pessoa dessa maneira. Mas se eu vou fazer um concurso, aí eu já cheguei lá, comecei a conversar com um monte de gente, já bateu aquele desânimo, começou a vir aquele medo, aquele frio na barriga, né? E se isso acontecer, eu sei que eu não vou conseguir dar uma boa aula, eu não vou conseguir ministrar realmente, né, a aula como eu deveria. Como que eu posso fazer? Eu posso mudar a minha postura. Naturalmente, eu não vou estar com uma postura, né, muito bonita ali, não, né, uma postura possivelmente retraída, tá, apreensiva, que vai estar relacionado ao medo e à insegurança. Como que eu posso reverter isso, tá? Com exercícios nos quais eu me coloque numa posição, tá, de uma pessoa que realmente estaria num estado emocional de motivação, no estado emocional de alegria, né, no estado emocional de empoderamento, por exemplo, tá? Se forçadamente eu mudar
a minha postura corporal, a produção de substâncias químicas mudam e o meu estado emocional e aquilo que eu estou sentindo pode ser alterado. Tudo isso existe uma congruência. Então, eu consigo condicionar o meu estado emocional, eu consigo trabalhar esses medos quando eu começo a mexer, né, a fazer exercícios de postura corporal, tá? Isso é muito interessante, pessoal. Tudo isso vocês encontram aí em artigos científicos, em artigos de neurociência, tá? É muito bacana. Então, se hoje eu vou fazer um concurso, eu vou dar uma aula, né? Pode até ser que eu não sei todo o conteúdo, pode até ser que eu precisaria estudar mais, que eu precisaria me preparar mais. Mas eu preciso chegar a uma condição, ok? Na qual eu consiga extrair o meu melhor. Eu consiga mostrar pelo menos aquilo que eu sei, aquilo que eu sou de verdade. Porque muitas vezes nem isso as pessoas conseguem, tá? Então, esse aqui é um ponto-chave. É lógico que eu preciso preparar uma aula, é lógico que eu preciso estudar. Ninguém está dizendo que nada disso tem que ser feito. Tem que ser feito sim, né? Eu preciso ter curiosidade para buscar assuntos diferentes. Se eu for prestar um concurso, né? Eu preciso me diferenciar, eu preciso mostrar, né? Por que vale a pena me contratar e não contratar o outro. Então, eu preciso dar uma aula diferente, eu preciso dar uma aula diferenciada, eu preciso inovar, né? É lógico que tem outros aspectos que também estão relacionados a isso. Mas o primeiro ponto é, você não vai conseguir fazer nada disso se você realmente não estiver numa condição emocional, numa condição em que o seu corpo tenha uma composição de substâncias químicas adequadas que vai fazer com que você extraia o seu melhor, que vai fazer com que você esteja num nível que você vai conseguir mostrar verdadeiramente tudo aquilo que você sabe. Na grande maioria das vezes, as pessoas, ao invés de acionar o que nós chamamos de estado de recursos, ela aciona o sistema de luta ou fuga. E se você acionar o sistema de luta ou fuga, tenha certeza que o desempenho não vai ser os melhores, tá? Então, esse é um ponto bastante interessante, né?